gravando. Ok, got it. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, é uma honra, né, estar aqui com vocês, partilhando um pouco desse conhecimento maravilhoso, né, que diz respeito à geometria sagrada, sempre esclarecendo, né, que somos apenas estudantes, né, a gente não tem a pretensão nenhuma de esgotar e de abordar, né, todo o conhecimento que é apresentado, né. Até quando estava fazendo a apresentação, é impressionante como as informações começam a se conectar. O que a gente já viu em outras apresentações, né, vão sustentar muito do que vai ser dito hoje aqui, tá? E como isso também ele vai expandindo, né? O número 6 é impressionante, a quantidade de informação que tem a respeito dele e de coisas que estão relacionadas a ele. Tá certo? Então, a gente está aqui no grupo de introdução à geometria sagrada. Hoje a nossa apresentação vai ser sobre o número 6, o hexágono, a estrela de Davi, o Merkaba, o icosaedro e várias outras coisas que não ia colocar tudo, senão ia ficar muito poluído o slide. Bora lá. Então, a gente sempre começa, né, trazendo um pouco dessa reflexão, tendo a geometria sagrada como uma chave, né, e tendo o entendimento de que existe algo além do que percebemos agindo nos bastidores, além do físico. São leis sutis que harmonizam e regem tudo. Então, primeiro a gente reconhece e representa simbolicamente e nos prostramos humildemente. Depois a gente reconhece que em nós mesmos a gente tem esses atributos do sagrado. E depois, reconhecendo o sagrado em nós, né, a gente faz essa unidade com o todo, né? Então, a geometria sagrada tem essa característica, né, de nos levar à unidade mesmo, né? Acabar um pouco com essa sensação de que a gente está separado, de que as coisas são separadas, né? Tá tudo conectado. Como essa imagem aí de cima, né, do ovo da vida, da semente da vida, né? Tá tudo ligadinho, cada ponto se conectando com o outro. E tá tudo assim no universo, né? Então, bora lá. Então, mais ou menos o que a gente vai ver hoje é isso daí. Então, o número 6, o quadrado mágico, 6 por 6, o hexágono, o hexagrama unicursal, a estrela de Davi, o selo Salomão, o Merkaba e o icosaedro. Então, vamos lá, pessoal. Isso daqui é uma das coisas bem legais da geometria sagrada. Primeiro, essa imagem de cima, né? A gente está vindo do número 5 para o número 6. Então, se a gente olhar essa imagem no fundo, a gente tem dois triângulos equiláteros, né, que eles estão sobrepostos, né, um para cima e um para baixo. A gente vai ver tudo isso. Mas dentro dele, a gente consegue encontrar o número 5 também, o pentagrama, né, que é a estrela de 5 pontas. Então, a gente está passando do 5 para o 6. E o universo está se organizando, né, para manifestar o belo, o justo e o bom como expressão do amor e da sabedoria divina. Isso é uma coisa linda da geometria sagrada. Bom, a gente sempre começa também falando um pouquinho, né, dessas sugestões que a gente traz até o nosso próximo encontro. A gente poderia começar a partilhar no grupo se alguém está fazendo, se alguém está conseguindo, né? Então, as sugestões seriam para, né, até o nosso próximo encontro, seria buscar nas formas naturais, né, ou feitas pelo homem, essas formas hexagonais, né? E a segunda sugestão seria o desenho unicursal da estrela de 6 pontas com as duas mãos, né? Isso daí a gente vai estar trabalhando sempre os dois hemisférios do cérebro, né? Lado direito, lado esquerdo. Então, a geometria sagrada ela tem essa característica também. Ela trabalha muito com os dois hemisférios do cérebro, né? Tem o lado lógico, racional, né? Que a gente vai estar buscando a lógica na forma, enfim, onde que a gente encontra ela na natureza, né? A gente tem esse lado racional, mas por outro lado, né, tem todo esse lado da harmonia, né, do belo, que trabalha bastante daí o nosso lado feminino, né, o lado intuitivo, né, esse lado de buscar a energia que está por trás, né, dessas formas. E é bem isso que eu queria falar aqui, antes de falar sobre os números poligonais, né, que isso aqui está lá no livro do Jesus Atom. Eu estava lendo outro dia o livro do Robert Lawlor, e ele citando um outro autor, que, se eu não me engano, é o R.A. Schwanz-Lubnitz, ele faz uma analogia com relação à energia que está por trás dos números, né, que conferem a eles todas essas características. E a analogia que ele utilizou, que eu achei sensacional, é a seguinte: se a gente vê uma esfera rodando, né, a gente consegue imaginar perfeitamente um eixo, né, passando bem pelo centro dela. E esse eixo vai dar a sustentação desse giro, vai dar a inclinação.
Mas só que esse eixo é imaginário, ele não existe, né? A gente sabe que ele está lá, mas a gente não consegue provar, a gente não consegue nada, né? Tipo, fisicamente, materialmente, encontrar ele. E essa energia que está por trás dos números é exatamente a mesma coisa, né? São energias que subjazem, né? Que são anteriores à manifestação. E como a manifestação é feita através de formas geométricas, né? Como a gente já viu, as formas geométricas seriam a cristalização dos números, né? Que por sua vez, né? A gente voltando lá, vem da frequência, que vem da vibração, né? Então a gente tenta buscar esse espírito, né? Por trás da forma geométrica, né? Então a gente tem essa imagem que eu tirei do livro, na página 132, né? Desses números poligonais. Então, aqui está falando que os números não são somente coisas, né? Eles são essências, né? Os números são concebidos como coisas, né? Não são só uma questão numérica. Bora lá. Então, sempre que eu estiver falando a respeito de algum autor ou de algum livro, vai estar a capa do livro aqui do lado esquerdo, tá? E a página ou vai estar aqui no final do texto ou vai estar aqui no rodapé, tá certo? Mas eu sempre estou fazendo a referência ao autor. Bom, pessoal, para os pitagóricos, a hexada era o primeiro número perfeito por ser igual à soma de seus divisores. Ou seja, 6 é dividido por 1, por 2 e por 3, né? E somando os 3, a gente tem o número 6. E também é o produto, né, desses 3 primeiros números, que 1 vezes 2 vezes 3 é igual a 6. Então, os pitagóricos viam na hexada o princípio de vida que anima, vitaliza e confere estabilidade e saúde perfeita à matéria amorfa, sendo o número 6 o número da alma. Olha que bonito isso. Que a gente viu no triângulo, né, que o triângulo tem esse princípio, né, de ser a manifestação da divindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris, Horus, enfim, Brahma, Vishnu e Shiva, né, isso daí é uma referência em várias culturas, né? Então, o número 6, né, já que ele é composto por esses dois triângulos, já seria a manifestação da alma, né, a matéria amorfa, né, trazendo a ordem, né, para a matéria. Então, a hexada, o 6 era vista como símbolo da procriação e da família, uma vez que sua origem é a multiplicação de dois números contrários, o número 2, né, que é o primeiro par e feminino, e o 3, que é o primeiro número ímpar e masculino, né? Como a gente viu ali anteriormente, os números têm essência, né? Eles não são simplesmente numerais, né? Então, números que, por outro lado, ao unirem-se à unidade, também geram 6. Ou seja, o 2 mais 3, mais o 1, que é a unidade, né, dentro do conceito, né, que a gente estava vendo desde o começo dos números, também vai ser igual a 6. Bora lá. Na hexada, os pitagóricos viam um número que unia as partes do universo, ou em cima, o celeste, e o embaixo, o material. Por essa razão, ela era considerada a criadora da alma, uma vez que a alma, por sua capacidade de animar a matéria informe, une o divino com o material. Uma de suas expressões geométricas mais comuns é a conhecida estrela de Davi ou selo de Salomão, formada pelo enlace de dois triângulos equiláteros invertidos, que simbolicamente representam o reflexo da tríade primordial na criação. Eu achei interessante trazer essa informação aqui também da tetractis pitagórica, né? Uma vez que está se referindo um pouco aos pitagóricos, né? Porque a tetractis pitagórica seria essa alusão do número 1 ao 10, mas ele disposto nesse triângulo, que por sua vez é composto por 9 outros triângulos, né? Então, a tetractis é formada por 4 fileiras com 9 triângulos sobrepostos, né? Um lá em cima, e assim a gente vai seguindo. Então, o primeiro ponto é formado pelo vértice do triângulo e faz alusão à unidade. A segunda fileira de pontos é formada pelos pontos 2 e 3 e fala-nos da dualidade. A terceira é formada pelos pontos 4, 5 e 6 e simboliza a trindade, né? Como a gente estava falando um pouco antes ali, como força criadora em sua atuação na matéria. A quarta fileira, formada pelos pontos 7, 8, 9 e 10, faz alusão aos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Aqui do lado direito, a gente pode ver a tetractis, né, naquela primeira... Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cima. A tetractis aqui com as duas estrelas, né, os dois triângulos invertidos, né, a gente vê a estrela de Davi ali também.
Daí a Tetrácteis com a estrela de Davi dentro, né? Ela está aqui um pouco clarinha, mas dá para ver bem. Depois o hexaedro, né? Ou o cubo também está presente. Depois o hexágono, também bem presente, com todas as ligações aqui entre eles, né? E depois aqui dentro, por último, a gente tem a semente da vida também, né? Tudo dentro da Tetrácteis. Representações dentro da Tetrácteis. Espera aqui. Aqui. Deu. Bom, agora a gente mudou um pouco, a gente foi para esse autor chamado Leonardo Ribordi. Ele é sensacional, esse livro dele é maravilhoso, eu estou lendo nesse momento. E nesse livro, né, ele falando um pouco sobre o número 6, né, na parte 2.2, que ele fala sobre a simbologia dos números e da geometria em relação ao sagrado, ele fala que o número 6 segue com o plano criativo, oferecendo à vida divina os suportes físicos sobre os quais ela poderá germinar. Nesse nível de desenvolvimento, certos planetas telúricos, como a nossa Terra, estão prontos para receber esta novidade. Bem no cerne da estrutura portadora da vida, as formas geométricas dos números 5 e 6 vão se associar para manifestar esse efeito de outra maneira tão inexplicável. Ele está se referindo aqui ao nosso DNA. Eu coloquei um slidezinho ali em cima daí com os ácidos, né, com ribonucleicos, né, nucleicos e ribonucleicos, né, que é a purina e a piridimina, né, com a adenosina, a guanina, a citosina, a tiamina e a uracila, e elas são essas cadeias hexagonais, né, e sempre são associadas a pentágonos. E no centro da dupla hélice de DNA, a gente vai encontrar também retângulos áureos. No próximo slide aqui, a gente tem um corte transversal, né, que é um pentágono duplo, ou um decágono, né, intercalado por hexágonos, que está presente na estrutura da dupla hélice de espiral do nosso DNA. E no centro, eu não coloquei essa informação aí, mas ela é conhecida também, que tem esses triângulos, esses retângulos áureos, tá, que vai dando esse catracamento, né, na construção, né, do nosso DNA. Voltando, então, ao Leonardo Ribordi, daí nessa parte do livro que é no anexo 1, que é o resumo da simbologia dos números, né, no número 6, cristalização do mundo físico, a natureza naturada, né, o cristal do DNA utiliza formas poligonais para construir as estruturas moleculares e suas bases chamadas nucleotídeos. Lembramos que as estruturas moleculares dessas bases são constituídas de formas pentagonais e hexagonais justaspostas. E daí respondendo a Galileu, que como ainda que ignorasse toda a estrutura dos nucleotídeos, dizia que o grande livro da natureza foi descrito com o alfabeto da geometria. Esse pessoal, né, esses grandes mestres, né, que vieram, né, antes de nós, sobre os quais, né, nos apoiamos em seus ombros, eles tinham apesar de não terem toda a tecnologia que nós temos e todo esse conhecimento, né, que é fundamentado, né, cientificamente que a gente tem, eles intuitivamente já sabiam disso, né? Isso é lindo também. Bom, dando continuidade, essa mesma parte do livro, né? Ele fala que o número 6, número par, o número 6, ele é o símbolo do macrocosmo, se refere ao aspecto físico e concreto do universo, né? Daí ele fala um pouco sobre o cubo, né? Ele associa o número 6 ao hexaedro, que é o cubo, né, que tem 6 lados. Então, o cubo, o hexaedro, símbolo platônico da Terra, composto de 6 faces quadrangulares e com 8 vértices, expressa essa etapa do desenvolvimento do universo. Esse poliedro se desenvolve em forma de cruz, tomando assim mesmo desenvolvido um aspecto cósmico de natureza sagrada. A gente tem essa imagem aqui embaixo, né, com o hexaedro desdobrado, ele pode ter essas 3 formas, né, que é a cruz grega, a cruz romana e a cruz em tal, tá certo? Que são 3 símbolos, enfim, que fazem parte, né, de várias teologias e de várias religiões. Então, vamos lá. Agora, falar um pouco sobre o número 6 pela visão do quadrivium, né, que foi organizado por John Martineau. Bom, o 6, ou sexteto, carrega em si a perfeição, a estrutura e a ordem. É o casamento por multiplicação do 2 com o 3, do par e do ímpar, e também é o número da criação, pelo tema comum das escrituras bíblicas, segundo a qual o cosmos foi criado em 6 dias. O número 6 é, de maneira harmoniosa, a soma e o produto dos 3 primeiros números e seus divisores. Também 1, 2 e 3, que somados resultam num próprio número 6,
fazendo dele o primeiro número perfeito. É engraçado como vários autores eles se repetem, né, nessas mesmas concepções, né, diferente de apresentações anteriores, né, que a gente estava vendo principalmente uma diferença bem grande entre o ponto de vista do Jesus Atom, né, com o Robert Lawler, e o que a gente está fazendo aqui acaba sendo até um pouco de um estudo comparado, né, do que esses autores apresentam para nós sobre cada um desses temas. Mas é importante trazer todas essas informações. Vamos lá. O raio de um círculo pode girar por sua circunferência exatamente em 6 arcos idênticos. Para inscrever um hexágono regular, e 6 círculos idênticos encaixam-se perfeitamente ao redor de um círculo central. Tá? Então, se a gente pegar uma circunferência e colocar uma circunferência de mesmo raio, de mesmo diâmetro em cima dela, a gente consegue colocar 6 ao redor perfeitamente. Tá? Isso é uma das características também da circunferência. Bom, as 6 dimensões contribuem para 6 dimensões, 6 direções, desculpem. Frente e trás, esquerda, direita, em cima e embaixo. E, bom, então aí, que estão incorporadas nas faces do cubo, nos cantos de um octaedro, que está aqui, então, né, fica bem fácil de ver. Frente e trás, em cima e embaixo, esquerda e direita, né? Bom, no cubo, acho que todo mundo, né, já deu para entender bem. E nos cantos de um octaedro e nas 6 arestas de um tetraedro, que está aqui também. Então, aqui são as arestas, ó. Então, aqui a gente tem também essas 6 direções. Tá certo? Vocês aparecem amplamente em estruturas cristalinas, como flocos de neve, o quartzo e o grafite, e os hexágonos dos átomos de carbono formam a base química orgânica. Só basta adicionar água. Tá? Aqui em cima a gente tem uma imagem de um floco de cristal, mas isso daí é feito de acrílico, tá? Ele não é natural. Mas tem exatamente essa forma. Essa imagem bonitinha foi para a apresentação. Bom, falar um pouquinho de numerologia do número 6. Então, na numerologia, o 6 é o consciencioso, né? Dentro da numerologia, triângulo divino, né? Da Fates, Javen Fates. Tá? Ele deseja proporcionar a harmonia, a verdade, a justiça e um sentido de equilíbrio em seu meio ambiente. O amor e a compaixão são as coisas mais importantes em sua mente, e por esse motivo poderá ser um instrutor eficiente, um conselheiro ou curador. Os outros são atraídos a ele devido à compreensão que ele emana. Bom, sobre os 5 íons, né, ela sempre fala dessa evolução em termos de íons, né, a gente falando de números aqui, a gente teve, então, uma oportunidade de experimentar muitos eventos e encontros emocionais. A gente viu isso na nossa apresentação passada, né, falando sobre o número 5. E estão prontos agora para assumir responsabilidades sociais e familiares ou a vibração do número 6. É uma vibração doméstica e artística. E sob esse número, os íons necessitam ajustar seus requisitos dos outros. Então, o 6 deseja um companheiro íntimo, um casamento, um lar e uma família, onde prevaleçam a beleza e a harmonia. A necessidade da harmonia em grupo e o serviço à comunidade seguem-se naturalmente. O 6 se acomoda, combinando-se com o elemento conservativo da comunidade, onde pode criar melhores padrões de vida. Talentoso nas artes, pode também expressar seu potencial criativo através do seu desenvolvimento, sendo de equilíbrio e de tornar-se um bom artista em seu campo próprio e único. Então, as palavras-chave para o número 6 também é responsabilidade familiar e social, serviço, amor, compaixão, aconselhamento, cura e criatividade. E abrindo para vocês aqui uma informação pessoal, eu tenho o número 6 como número do coração dentro da minha numerologia. Então, quando eu li isso daqui, né, eu percebi que muitas coisas assim enfim, que se passam, né, no meu íntimo, ele está diretamente relacionado que fala nesse livro, assim, é bem interessante. Bom, aqui é um pegado geral, assim, que fui encontrando durante um tempo a respeito do número 6. Então, fala que o número 6 é a transformação da consciência em um novo espaço criador, integração e informação da alma. Tá? São 2 triângulos equiláteros, mas são 2 forças criadoras. Então, o positivo, né, que esse virado para cima, seria a ideação doadora, triângulo apontado para o céu. Então, a gente tem o átmico, o búdico e o monádico, né, o potencial do ser humano para elevar-se ao espírito.
O negativo, né, sendo a forma receptiva, que é esse virado para baixo, né, que é o triângulo apontado para a Terra, é o físico, emocional e mental. Ele nos traz o aterramento. Então, a alma está localizada no ponto médio, onde ocorre o encontro do corpo físico, que é a personalidade, com o espírito. O 6 é o número da correspondência. O que está em cima está embaixo, o micro e o macrocosmos. Então, colocado sobre o chakra do coração, o hexágono integra os chakras superiores com os chakras inferiores, une a energia da terra com a energia da fonte. Amor terreno, amor de serviço, amor incondicional. Que bonito, né? Bom, vamos entrar em outro tema, então, que tinha para falar sobre o número 6 especificamente, era isso. Então, vamos falar... vai fechar a sala daqui a pouquinho, tá? Daqui a alguns minutinhos. Ela vai fechar. Ok, quantos minutos, Silvia? Ele avisou faz um tempinho, mas eu não consigo. Ah, daqui a 6 minutos ele fecha. Ok. Já abriu. Então, vamos ver rapidinho, que a gente tem muita coisa para ver hoje, tá, pessoal? Bom, relembrando, então, a gente já viu quando falou lá do 4, né, do cubo, tá, os quadrados mágicos. Então, só para relembrar, os quadrados mágicos são uma maneira fascinante de organizar os números. Trazem ordem ao caos. Né? Então, o quadrado mágico, Lou Shu, é de origem chinesa e seu surgimento remonta a mais de 2.800 anos. O quadrado mágico, desde o seu aparecimento, sempre esteve relacionado ao misticismo, esoterismo, ciências ocultas, alquimia, etc. Mas foi com um erudito bizantino chamado Manuel Moscopoulos que esse dispositivo numérico tomou novos ares, pois ele percebeu que quadrados mágicos possuem interessantes relações lógicas e matemáticas em suas construções. Eu vou começar pelo quadrado mágico 3x3, que é o mais simples de todos, né, que é o quadrado de Saturno. Tá? Ele está relacionado ao 6 também, porque quando a gente soma as linhas e as colunas e as diagonais, a gente sempre chega ao número 15, e sempre reduzindo o número 15, a gente vai chegar no número 6. Tá? Então, a soma total do quadrado é 45, se a gente somar todos os números, né? Total dividido pelo número de ordem, que é o quadrado 3x3, é 45 dividido por 3, a gente vai ter 15 novamente, que vai chegar ao número 6. Esse quadrado mágico de 3x3, ele é utilizado para intensificar o entendimento de experiências passadas, desenvolvimento da disciplina pessoal, utilização correta de limites e fronteiras e compreensão do karma. Tá? Isso daí está nesse livro Matemática para Místicos, da... Como é que é o nome dela mesmo? Da Rena Cheso. Estava com ele por aqui. Esse livro é super legal também, pessoal. É esse daqui, ó. Eu recebi ele essa semana, já li quase a metade dele, vale a pena. Bom, e está relacionado a sábado, né? Saturn Day, né? Sábado. E a gente tem uma explicação, né, de qual seria a ordem correta dos números dentro do quadrado, né, que a gente para alcançar o número 15, né, em todas as direções. E a gente tem também o quadrado mágico 6x6, né, que a gente vai ter daí os números de 1 a 36 dispostos, né, em 6 linhas e 6 colunas, tá certo? E ele é o quadrado mágico do Sol, né, que eles chamam. A soma total é 666. Né, somando todos os números de 1 a 36, a gente chega ao número de 666. E o total dividido pelo número de ordem, né, que é 6, vai dar 111. Tá? Então, o uso do quadrado mágico do Sol ele é utilizado para intensificar a autoconfiança, a saúde, a vitalidade, habilidades de liderança, percepção de objetivos, autorrealização e sucesso em novos projetos. Está relacionado ao domingo, né? Sunday, né? Sol. Isso tem muito a ver porque tem muito a ver com esses números 1 repetidos, né? O 1 como a gente já viu lá, é o número que traz essa questão mesmo da confiança, né? Da liderança, né? Dessa busca, né? de inovadora, né? Então, esse quadrado mágico traz essas características, tá certo? Bom, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa apresentação e a gente retoma no próximo, pode ser, Silvia? Encerramos essa e começamos daí com a Meca. Certo. Certo? Então, pessoal... Tem se de eu fazer um stop recording e ele dá certo. Ok.